Vamos lá novamente. Boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos a esse momento tão importante para nós, para a nossa seccional aqui em Marabá. É um momento histórico que a gente está construindo hoje, né? Cada um é responsável, né, por esse momento. Meu nome é Juliana Freitas, conhecida como Gilda. Sou assistente social, atuo no terceiro setor aqui em Marabá há mais de 3 anos, né, mais indicado, sou conselheira do Conselho de Assistência também aqui do município e estou na subcomissão eleitoral para essa eleição, né, do CRES, primeira região. Então, é com grande satisfação que a gente dá início a esse momento, né, como eu falei, de grande importância. E aí, no primeiro momento, a gente gostaria de chamar e agradecer por todo o apoio dado a esse momento a nossa presidente do CRES Pará, né, primeira região, Olga Tabarana. Boa noite a todas, todos e todos. É com imensa satisfação que nós estamos aqui hoje, né, contabilizando mais esse momento histórico para a seccional de Marabá. E assim, o CRES, a função, né, a nossa função aqui hoje é justamente dar esse suporte necessário estrutural, administrativo, para que o debate aconteça. Eu queria desejar um bom debate a todos e todas, parabenizar, né, que seja um debate muito profícuo e que nós possamos aí, né, pensar na evolução da nossa profissão aqui na região. Muito obrigada, boa noite para o debate. E aí, para a gente dar sequência e iniciar esse momento, a gente gostaria de chamar para compor a mesa a senhora Cláudia Tereza Fonseca do Nascimento, ela que é presidente da representante, desculpa, mas ela é membro da Comissão Regional Eleitoral. Vai ser a nossa mediadora, né, aqui no debate da nossa seccional, a direção social da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e secretária executiva de Saúde Pública. E aí, na sequência, a gente vai chamar as chapas para compor a mesa também. Nesse primeiro momento, a gente chama a senhora Joelma Magalhães Pelizaro, compõe a chapa 1. Joelma é assistente social, formada pela Uniaselv em 2014, possui especialização em políticas e gestão pública e serviço social, graduada também em letras, em língua portuguesa pela Unifespa. Ela foi secretária executiva do Conselho Municipal de Assistência Social do município, é servidora pública há 11 anos na Prefeitura de Marabá, hoje lotada na saúde, no CAPS 3, também filiada no sindical, tem filiação sindical no Sinaspa e no Servimar. A gente chama também para a mesa junto com ela, representando a chapa 1, a secretária, né, da chapa, a senhora Ana Cristina Souza dos Santos. A assessoria fizeram depois, né? As chapas concordaram, só o coordenador ir para a mesa, né? E aí, para compor a mesa também, a gente chama o coordenador, o candidato coordenador da chapa 2, o senhor Reginaldo dos Santos Carvalho, assistente social, formado pelo MOPA, pós-graduado em planejamento de políticas públicas e serviço social, atuou em diversos conselhos municipais de assistência social, cultura e turismo, habilitação, sempre em defesa dos direitos e na luta e na melhoria para a nossa categoria, e em cumprimento ao nosso código de ética. Ele foi supervisor de ensino do serviço social, também na MOPA. Boa noite a todas, todos e todos. É uma satisfação estar aqui em Marabá para mediar esse debate. Eu faço parte da Comissão Regional Eleitoral para essa gestão e a gente vai dar início ao nosso debate, agradecendo a presença de todos e já pedindo que a gente tenha atenção ao nosso código de ética, que a gente tenha respeito, que a gente tenha ética,
com os colegas que estão presentes no debate, que a gente possa sair daqui com uma reflexão que seja positiva, que as críticas sejam construtivas e que a gente saia melhor, né? Então, vamos ter atenção e cuidado com o que a gente vai se propor a discutir aqui, tá bom? E aí, para a gente dar início ao nosso debate, a gente vai fazer leitura de alguns pontos do regulamento da comissão, do debate que as chapas receberam, estavam presentes também na reunião que a gente fez, a gente estava elaborando o regulamento. A gente passa lá para o artigo 4, que vai falar da mediação. A mediação do debate será realizada pelo presidente da comissão eleitoral, que a Cláudia está presente. Artigo 5º. Caberá ao mediador conduzir o debate, indeferir algumas perguntas impertinentes ou de cunho exclusivamente pessoal, manter a boa conduta entre os candidatos e candidatas e entre estes e a plateia e vice-versa. Artigo 6º. O mediador ou a mediadora não permitirá que os tempos sejam ultrapassados. Capítulo 3 dos processos do debate. O artigo 7º. O debate será subdividido da seguinte forma. Primeiro cerimonial de abertura, primeiro bloco, apresentação e exposição das chapas, projeto de trabalho. Segundo bloco, debate entre as chapas, a gente vai ter um intervalo. Terceiro bloco, debate das chapas com a plateia. Eu devolvo a palavra para a mesa. A gente vai chamar pelo sorteio a chapa 2, que foi sorteada para iniciar. Atenção no tempo de debate, de apresentação. A gente vai passar por Regis. Eu vou chamar de Regis, todo mundo conhece dessa forma. Então, eu passo para ele, porque o sorteio foi ele. O sorteado para iniciar. Bem, gente, boa noite a todos, a todas e a todos. Como já foi dito, eu sou Regis, sou assistente social, venho das lutas de classe, da militância, e a gente vai fazer um pouco da explanação da chapa 2, né? Falar um pouco dessa trajetória, tanto da campanha quanto desse aparelho que é de tanta importância para todos nós que somos assistente social de Marabá e de toda a região que compõe esses 36 municípios. Eu queria iniciar minha fala, e aí me perdoe porque eu não organizei assim uma fala, vai ser meu, não acredito mais. Eu quis mais por um tom de conversa, que eu acho importante a gente dialogar com a nossa categoria. Eu queria iniciar minha fala parabenizando a todas as mulheres que estão candidatas na chapa 2, mas também parabenizar todas as mulheres que estão candidatas à chapa 1, porque esse é um momento de grande valia para a nossa categoria, para os assistentes sociais. Dizer que esse processo não é um processo de divisão, mas sim um processo de união, onde nós deveremos enfrentar, não só nesse primeiro triênio, uma luta que a gente vai para além da seccional, porque é o momento de nós marcarmos território, não só em Marabá, como na nossa região. Então, eu queria iniciar parabenizando as mulheres, até porque a nossa categoria, a maior parte, é feita de mulheres, esse mês, né, o mês das mulheres. Eu queria iniciar minha fala parabenizando vocês, a todas que estão na chapa, a todas que fazem parte dessa história de Marabá, a todos que fazem parte desse histórico que é do nosso estado, do CRES, primeira região. Eu formei no serviço social em 2013 e quando a gente formou, a gente tinha muitas dúvidas sobre como era o reconhecimento de ser assistente social na nossa região, porque a gente percebe que era uma categoria que ninguém sabia, ou que ninguém ainda, por muitas vezes, sabe
qual é o nosso fazer profissional, né? Muitos deles acham que a gente somos só uns seres bonzinhos que vamos estar fazendo a tudo que nos pediram. E a gente tem um código de ética a seguir, somos profissionais, temos o nosso conselho, e que bom que nós inauguramos a seccional em Marabá. E que bom que nós estamos lutando para ter uma representatividade na nossa região. Eu volto a dizer, essa representatividade, nós estamos aqui, né, Joel, um momento democrático, um momento de construção, um momento de fazer. Mas eu acredito que nós já estamos todos vitoriosos com a implantação dessa seccional tão sonhada na nossa região. Então, gente, é claro que cada um de nós temos as nossas propostas, cada um de nós aqui representados na chapa 1 e na chapa 2, temos o nosso jeito de trabalhar, temos a nossa militância respeitosas em cada um nas suas trincheiras, né? Mas nós já somos vitoriosos. E eu digo que, independente da chapa que sair vitoriosa, nesse pleito do triênio, vai ter muito trabalho, vai ter que ter muita dedicação e muito tempo para disponibilizar. Até porque a seccional de Marabá não é só Marabá. Nós correspondemos a 36 municípios, que precisa ser ouvido, que precisa ser visitados, que precisa entender a demanda de cada um, que nós precisamos entender o sentimento de cada um desses espaços socioocupacionais que sofrem, que eles sofrem na ponta, e o que nós sofremos também nessa cidade pobre. Então, além de estar aqui com esse nome que nós estamos também fazendo compromisso com a categoria de tirar um pouco do nosso tempo, que não é diferente de muitos aqui, né? Eu que os digo, o companheiro creio que os digo, que a gente tira um pouquinho, e até os demais, que a gente tira um pouquinho de tempo para tentar ir nos municípios, tentar entender a dinâmica de cada um. É claro que é difícil, a gente está fazendo municípios por amostragem, mas já estamos compreendendo um pouco de qual é essa problemática, qual é a dificuldade. Ontem mesmo nós estávamos representados em Tupiranga e vimos a situação que está, né, a nossa categoria passando naquele momento. Então, eu queria chamar a atenção e dizer que não é um momento aqui da gente desfacelar a categoria, que a nossa categoria por muitos não é vista. É o momento da gente unir forças, independente de quem ganha, independente de quem sai na frente, nesse processo democrático de direito, nós já somos vencedores para a seccional. E parabéns, mulheres, por essa luta. Agradecer também a todos presentes, agradecer os companheiros da chapa 2 que estão ladeados, muitas vezes não estão de corpo presente, mas nós estamos nos aparelhamentos agora, que é o WhatsApp, é o e-mail. Agradecer a todos vocês pelo compromisso. Os companheiros que não podem estar nesse momento agora que vocês fazem profissional, que é o Valmir e a Régia. Muito obrigado por estar fazendo parte e por estar nos fortalecendo nesse processo e nessa caminhada, que não está sendo fácil. Acreditamos também que se a gente ser vitorioso, não vai ser fácil o triênio, mas nós estamos aqui com o nosso nome para lutar, para dialogar, além de tudo, conversar com as gestões, conversar com nossos secretários municipais da região, se possível, conversar com nossos gestores e fortalecer a seccional da região e também aproximar-se do CRES para trazer para nossas trincheiras e para nossas lutas. Nós precisamos de uma categoria fortalecida e próxima. Além de tudo, nós estamos com diversos... Não sei se é o momento de falar Nós temos nossas propostas, elas são pautadas no nosso projeto ético-político da profissão, do reconhecimento da liberdade como valor ético central, da defesa intransigente dos direitos humanos, né? Da defesa aprofundada da democracia, posicionamento em favor da equidade e justiça social, empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, que muitos de nós aqui, mulheres, comunidade LGBTQIA+, negros, sofremos. Mesmo sendo pessoas que norteiam, que estão na ponta fazendo trabalho, também sofremos preconceito.
E nós estamos aqui também nos emanando para enfrentar, para estar à frente dessas batalhas, dessas lutas. Nas nossas propostas, na orientação, fiscalização e profissionalização, orientação e fiscalização profissional, eu fiz uma elenquei de cada uma para a gente traçar, para não ficar muito cansativo falar de todas as propostas que estão disponíveis para todos. Mas eu coloquei a primeira, traçar ações e orientações e fiscalização do exercício profissional do assistente social no âmbito da jurisdição, assegurando a defesa dos espaços profissionais e melhoria na qualidade do atendimento ao usuário do serviço social. De que forma nós pretendemos fazer isso? Além do que eu já explanei, nós pensamos, dialogamos em estar criando alternativa para estar dialogando, ajudando nas fiscalizações, nas atividades das fiscalizações e também ajudando o CRES para então, é dessa forma, gente, que a gente pretende estar dialogando mesmo com o profissional. A gente pretende, nosso planejamento é de estar acompanhando os profissionais dos seus territórios, tentando entender as situações e podendo criar proposições de enfrentamento às demandas vivenciadas, não só por nós em Marabá, mas por toda a região. Eu queria ressaltar e finalizar dizendo que a seccional é para nós, é nossa, a seccional somos nós. Muito obrigado, até a próxima. Agora a gente passa a palavra para a chapa 1, para a Joelma fazer suas considerações e falar do trabalho da chapa. Boa noite a todos, todas e todas. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de fazer esse debate, na categoria. É um momento histórico que a gente está vivendo aqui em Marabá. Primeiro a eleição para a seccional, então isso é muito importante. Quero parabenizar a Chapa 2, por ter participado do debate e dizer, como já coloquei, um momento histórico, E é salutar termos as chapas concorrendo à eleição para a seccional. Também quero agradecer a plenária, a presença de todos, e desejar que seja um debate bem sucedido dentro dos... dentro do compromisso ético-político. Também quero agradecer o Sindicato dos Universitários, na pessoa do senhor Otávio. Também agradecer o Servimar, na presença do Walter Leal e também do Egilson, que tem dado nos apoio, e também o ex-conselheiro tutelar, Beto Jamaia. A Chapa 1, reassumida a chama de compromisso de luta, propõe uma luta por uma seccional forte e ativa na mobilização e formação da categoria. Colocamos à disposição para esse pleito de 2023 a 2026 com a tarefa de sermos presentes nas regiões sul e sudeste do Pará. E contamos com a participação de todos nos dias 14, 15 e 16 de março, que é o dia que a gente vai estar votando. E a minha chapa 1 é composta pela minha pessoa, Joelma, Ana Cristina, Débora Beltrão, que é de Marabá também, a Francinete, a Valdenise, a Neuma, a Francinete é de Ipiranga, a nossa chapa é bem diversa, Porque Ipiranga, Marabá e Bom Jesus com Neuma. E a gente também trouxe os nossos eixos e propostas para trabalharmos durante esse período, caso sejamos eleitos, para estarmos trabalhando com a categoria, que é orientação, fiscalização, defesa dos direitos da categoria, ética, direitos humanos e meio ambiente, formação profissional, articulação com os movimentos sociais, entidades da sociedade civil e de controle social,
Gestão transparente e democrática, sempre em defesa dos princípios éticos, técnicos e políticos, pautados no nosso Código de Ética e na lei que regulamenta a profissão. Eu não vou me abster mais, porque eu acho que o tempo nosso já está bem corrido, e eu só conto com o voto de todos no dia 14, 15 e 16 para acender as chamas de compromisso e luta, e vamos que vamos. Então, é isso. A gente, então, vai seguir no prosseguimento com o debate entre os candidatos, certo? Vai iniciar agora. Esse debate tem a duração de 30 minutos e a gente vai dividir 15 para cada representante. A gente vai começar entre os dois candidatos. Isso. Entre os dois candidatos, você começa pelo Regi, que foi o candidato que foi sorteado. Tá bom? Você pode perguntar para a candidata. Na verdade, pergunta 1 minuto. Resposta 3 minutos. 2 minutos, réplica 1 minuto. Bem, gente, vamos falar e dizer que a seccional somos nós. E eu queria perguntar para a chapa 1. A gente entende, a gente sabe, né, que a nossa região existe um índice de inadimplência muito alto, né, e que a seccional ela pode diretamente subsidiar essa ajuda na inadimplência, né, para a inadimplência. Eu queria saber da chapa 1, né, qual é a dinâmica que ela usará, né, na nossa região, por aqui. Quais as estratégias da chapa 1 para a redução da inadimplência na nossa região, visto que, de acordo com a lei de regulamentação, o exercício da profissão requer prévia inscrição no conselho e, ao realizar a inscrição na assistente social, está sujeito a pagamento da anuidade. Bom, com relação à pergunta do colega Ronaldo, sobre a questão da inadimplência, penso eu que, enquanto seccional, não podemos fazer muita coisa, já que nós somos delegados pelo Conselho Regional de Serviço Social. O que a gente pode fazer com relação a essa questão da inadimplência é estar conversando com o Conselho Regional de Serviço Social para que esse possa estar nos ajudando, nos orientando o que fazer com as pessoas que estão inadimplentes, mas não que vamos deixar eles à parte, né, sem nenhuma resposta. Então, é isso que a gente vai estar organizando enquanto seccional. Muito obrigado pela resposta. A minha réplica, né? A minha réplica, a chapa 2 fez a resposta, a chapa 1 fez a resposta, e nós da chapa 2, nós pensamos que para sanar a questão da inadimplência, nós pensamos em fortalecer campanhas educativas, né, esclarecendo o papel do CRES, tá? E destacar os papéis dos conselhos, né, porque muitos ainda da nossa categoria entendem que a seccional, o CRES, ele tem papel sindical, né? E o nosso papel é de fortalecimento da categoria e bem como os cuidados com a nossa profissão. Além disso, com as campanhas, poder fomentar, né, os nossos cursos, a nossa tão sonhada também sede própria, porque a gente acredita que com essa arrecadação a gente vai fomentar a maior contribuição e o maior caixa para a nossa categoria. E a gente entende que com isso, diretamente, a gente vai fortalecer esse profissional, através de outras propostas que a gente colocou aqui também, que eu acredito que vai ser lá na frente. Então, a gente pretende de estar fomentando as campanhas educativas, aproximando a categoria,
dialogando para que ele entenda esse compromisso além desse compromisso, ele entenda que isso é uma obrigação. Então, nós, como seccional, pretendemos sim dialogar, conversar para que todos entendam isso. Obrigada. Quanto à nossa proposta para a imprensa, a gente vai estar viabilizando junto com o CRES, Conselho Regional de Serviço Social, propondo a negociação dos débitos, levando em consideração a inadimplência, também os parâmetros de situação em que é dado o trabalho e renda de cada profissional. Então, isso é importante, porque, às vezes, o profissional ele ganha pouco, mas ele quer ter o seu registro garantido. Mas é muito difícil ele manter o registro. Então, por isso, há um alto nível de inadimplência no nosso município dentro do nosso estado. Por essa questão do quanto você ganha. Por exemplo, eu não estou atuando como assistente social, eu ganho um salário mínimo, mas eu mantenho o meu registro pago todos os anos. É uma dificuldade, mas eu tento garantir. Mas nem todo mundo tem essas mesmas condições de manter o seu registro pago para que ele possa estar exercendo a sua cidadania, o seu direito político, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Agora a gente vai fazer a chapa 1, pergunta a chapa 2, tá? No mesmo tempo de respostas. Reginaldo, chapa 2. A implantação da seccional é conquista coletiva de décadas, sendo iniciada por valorosos e valorosos assistentes sociais, profissionais que passaram por nossas instâncias representativas CAI e no CRES. Quero perguntar ao senhor como se deu o processo que culminou na implantação da seccional de Marabá, a sua história de implantação, que atenderá as regiões sul e sudeste do Pará. Olha, como a gente disse até na nossa apresentação, é um momento muito, muito feliz da gente ter participado desse processo de implantação, mas a gente reconhece que essa história, essa luta é histórica, e que também fiz parte de Lucrece, fiz parte de CAI, e que muitos aqui presentes, e que muitos profissionais da nossa cidade, bem como da nossa região, fez parte desse processo de militância para que nós tivéssemos esse aparelhamento aqui em Marabá. Esse processo é um processo, Chapão, de muita luta, de muitas mãos, de muita gente. É por isso que nós fizemos questão de estar presente nessa inauguração, porque é um momento muito sonhado. Para nós não importa o momento que foi, o importante é nós termos esse aparelho aqui em Marabá, e a partir de agora nós tomar conta, porque é nosso, é da nossa categoria, porque a seccional somos nós. Então, para lembrar, que essa luta pela seccional é uma luta de décadas, desde os anos 90, foi dado início pela luta após a implantação da seccional de Santarém. As nossas assistentes sociais lutadoras, como a Nete Feliz, a Simone Salame, a Fátima, a Láudia, a Sandra, dentre tantos outros profissionais, fizeram parte dessa luta pela seccional desde a década de 90 e passaram-se para outros profissionais que vieram também, engajaram na luta, como a Ana Cristina, a Leida, a Gorete, o Edevaldo, como tantos outros que lutaram, fizeram as reuniões, consultaram o Conselho Regional de Serviço Social em Belém, disseram que precisava haver uma assembleia e ter certeza que havia um número suficiente de assistentes sociais no município que pudesse pagar e ter a renda suficiente para a seccional. E eles fizeram uma reunião, foi aprovado, essa reunião. Eles pressionaram o Agostinho na época, que era o presidente do Conselho Regional de Serviço Social. Esse levou a
a ata da Assembleia do município de Marabá para o Conselho Federal, que também aprovou a seccional em Marabá. Essa era para ter sido implantada em 2014, segundo o nosso colega assistente social Agostinho, e que, infelizmente, só 9 anos depois foi implantada no nosso município. Como a gente disse, né? Essa implantação ela tem muitas mãos. Também a gente faz parte desse momento, né? E conheço e também reconheço o trabalho e a luta de cada um que foram dedicados a esse processo, também como o colega Olias, a Gorete, a Jacinta de presente, vários colegas participaram para essa implantação. E esse momento, ele é maravilhoso para a gente, não só nesse momento, é como eu falei, a luta foi árdua desde 90, mas nós devemos prosseguir. A conquista foi feita, mas agora nós temos o aparelho, nós precisamos cuidar, nós precisamos nos unir para militar, para cuidar, para chegar na nossa comunidade, para chegar nos nossos profissionais, para que todos os profissionais sintam-se da seccional de Marabá. Muito obrigada. A gente vai continuidade, agora quem pergunta é a chapa 1. Chapa 2, desculpa. Agora quem pergunta é a chapa 2 e o resto pergunta para a Jair. São 3 perguntas, a gente vai passar para a segunda pergunta da chapa 2. Isso. E aí a gente tem a última, que é a terceira pergunta, tá bom? Vocês querem saber o tempo que vocês têm? Querem que eu leia? Vocês estão planejando? Querem que eu repita? Isso. A pergunta é 1 minuto. A resposta são 3. Tá? Querem? Repito, então. 1 para perguntar, 2 para responder. 3 para responder, desculpa. Tá bom? Depois 2 minutos de réplica e 1 minuto para tréplica. Certo? Só lembrando vocês, eu vou aqui avisando, tá bom? Agora é você. Pergunta. 3 minutos. Nós, profissionais, precisamos e temos o direito de estarmos atualizados sobre os diversos direitos da população. Portanto, quais as metodologias para garantir a formação continuada dos profissionais que fazem parte da seccional que compõe nossos 36 municípios? Qual é a proposta da chapa 1? Joelma tem 3 minutos para responder. Eu acho que esse tema é formação profissional, né? Então, a gente tem a proposta de estar conversando, dialogando com todos os municípios que fazem parte da região sul-sudeste, levando para eles o que eles vão precisar, que é uma palestra, uma assembleia, né? Vamos estar realizando fóruns, cursos, tudo aquilo que puder contribuir com o assistente social da nossa região, a gente vai estar lutando e trazendo de acordo com o que for possível, né? Então, a gente tem que estar trabalhando nessa perspectiva, né? Fazer planejamento, socializar os conhecimentos, sempre abrangendo as mesmas regiões, como o Lago do Tucuruí, região Araguaia, Carajás, também ouvindo aquela população, os profissionais, né, de assistência social, no que eles realmente estão precisando. A gente não vai ser aleatório. Vamos ouvir, vamos saber o que ele precisa, qual é a formação que ele está precisando naquele momento, para a gente saber qual a possibilidade de estar trazendo, abordando esses temas para todos, né?
tem 2 minutos. Muito bem, obrigado. Considerando nós da Chapa 2, a gente dialogamos e no nosso planejamento a gente considera que, considerando a complexidade, a dimensão territorial também desses 36 municípios, nós devemos propor e fazer capacitações de espécies, tanto presencial, né, quando precisa e quando tiver condições, mas também podemos pensar, né, nas capacitações híbridas, aonde, por exemplo, quando nós estivermos lá em Canaã dos Carajás, a gente possa estar interagindo com quem está em Redenção, quem está em Tucuruí ou quem ficou em Marabá. Então, é dessa forma que nós pensamos em potencializar também os outros municípios que, no momento, eles não podem estar no local, até porque nós não podemos desperdiçar de estar em uma localidade e dos outros não participar, e oportunizar todos da região nas capacitações híbridas. Muito obrigada. Já você tem 1 minuto e quando estiver encerrando, eu aviso vocês, tá? Dentro da formação profissional que pretendemos trabalhar com a categoria, a gente está pensando também trazer a instrumentalidade do serviço social, né, voltado para contribuir no aprimoramento da formação profissional. Também trazer a Semana do Assistente Social, que é uma coisa que tem sido esquecida no nosso município, né? Infelizmente, há muito tempo a gente não vê mais falar de um ato de serviço social no nosso município, e a gente acaba ficando esquecido. Eu acredito que os alunos de serviço social dos últimos anos para cá não conhecem a Semana do Assistente Social, porque infelizmente não teve mais, né? A gente fica com saudade. Dentro dessa Semana do Assistente Social, a gente também propõe uma notoriedade do serviço social, né? Eleger um profissional que exerce a função, e ali nessa semana do serviço social a gente está fazendo homenagem a esse profissional. Também trazer as assembleias ordinárias, né? Promover o debate e realizar as assembleias extraordinárias e a supervisão de estágio. Obrigada. Agora a gente vai passar para a segunda pergunta da chapa 1. Agora já concluímos a segunda da chapa 2, a gente vai iniciar agora com a Joelma fazendo a pergunta para o Anjo. Reginaldo, eu vou falar agora sobre seguridade social. Qual a estratégia da Chapa 2 para garantir o maior número de assistentes social, ocupando os espaços socioocupacionais, tanto da seguridade social quanto da educação? Você tem 3 minutos, eu já digo. Ética e direitos humanos, né? Tema seguridade social. Nós da Chapa 2, como a gente já falou até na nossa apresentação, nós pretendemos estar fortalecendo os fóruns, fortalecendo os grupos, né, e fortalecendo a nossa categoria para fortalecer essas lutas, e também nos colocamos à disposição, né, por isso estamos percorrendo alguns municípios para entender de que forma está funcionando nos diversos municípios da nossa região, para não termos parâmetros somente com Marabá, porque nós nos colocamos à disposição para estar junto na luta para a implementação da política de assistentes sociais e psicólogos na educação, né? E também estar na frente dialogando com gestores, com secretários e com demais atores de cada município para, junto ao serviço social, para fortalecer essa luta que ela é nacional, né? Obrigado. Você tem 2 minutos já. Bom, em relação à seguridade social, sabemos que a seguridade social é assegurada no plano legal,
mas ela vem sendo atropelada pelas reformas neoliberais e atenta contra o aprofundamento da democracia, da cidadania, da nossa sociedade. A Seguridade Social é formada hoje por um tripé, né? Assistência, saúde e previdência. Nesse contexto, esse tema de perpasse como a educação, né? Ele vem trazer outros temas: educação, habitação, meio ambiente, direitos humanos, acessibilidade, LGBTQIA+. E a seguridade, ela vem de um campo de formação de consciência crítica em relação a essa desigualdade social no Brasil. Nesse campo de luta, é necessário fazer a interação com o sindicato para garantir a seguridade social. Temos hoje a Lei 13.935, que assegura que haja assistente social e psicólogo nas escolas. E a nossa proposta é contribuir com o sindicato fazendo essa interface para que esses direitos trabalhistas tenham uma amplitude de vagas e sejam garantidas, né? E os movimentos sociais também podem contribuir para a reconstrução da defesa da seguridade social. É por isso que a gente acha importante a gente dialogar e se colocar à disposição para colocar e para ir na ponta, para entender o sentimento de cada profissional, entender a demanda de cada município. Além de estar defendendo o que já foi posto nos princípios da seguridade, nós também, a nossa luta ela ainda vai bem mais longe. Nós não temos, ou nós estamos fragmentados, estamos vivenciando muitos espaços ocupacionais da própria assistência que não tem profissional. Então, eu acredito que, além da seguridade, a nossa luta é bem maior. Eu costumo dizer que o buraco está bem mais grande, porque a gente percorrendo alguns municípios próximos de Marabá, nesse mês agora de campanha, nós podemos sentir de como está fragmentado, de como está precarizada a nossa profissão e de como nós precisamos unir, juntar forças para junto emanar essa luta. Agora a gente vai para a terceira pergunta, da chapa 2. Você tem 1 minuto. Mais uma pergunta. Diante da atual conjuntura, em que princípios éticos do nosso código de ética são questionados por muitos, inclusive por integrantes da categoria a qual a Chapa 1 tem qual é a estratégia que a Chapa 1 tem para o fortalecimento de tais princípios na nossa região? Deixa eu só formular de novo. Diante da atual conjuntura em que os princípios éticos do nosso código de ética são questionados por muitos, inclusive por integrantes da nossa categoria, qual é a estratégia da Chapa 1? Diante da atual conjuntura, em que os princípios éticos nossos estão questionados por muitos, inclusive pessoas, assistentes sociais como nós, né? O que fazer para fortalecer? O que fazer para garantir o fortalecimento dos nossos princípios éticos em Marabá e em toda a nossa região? Você tem 3 minutos. Eu consigo responder. A questão ideológica, a confronto. Em razão do confronto ideológico. Então, partindo dessa pergunta do colega Reginaldo, não sei se vou conseguir bem responder, espero que sim, né? A gente sabe que é muito importante que nós, assistentes sociais, cumprimos com o nosso código de ética. Infelizmente, temos sim profissionais que não seguem o código de ética, ele rasga o código de ética. Infelizmente, a gente tem visto isso, né? Mas, enfim, isso não existe só na nossa profissão, ela existe em várias outras profissões. E, ultimamente, nos últimos anos, a gente tem visto muito essa questão
da falta de ética, não só na profissão da assistência, mas também como em outras. E aí a gente precisa fazer o que eu acho que a gente precisa trazer para o debate. Se precisar, vamos estudar novamente o Código de Ética, se for preciso. Por quê? Porque eu acho que perpassa pela educação. Então, a partir do momento que a gente começar a estudar sobre essa questão, observando o que diz a responsabilidade do Código de Ética que o Conselho Federal elaborou, nós teremos muitos profissionais bem melhores para atender, porque a gente é um profissional de luta que precisa estar atento de que forma vocês estão atendendo, né? A gente não pode, eu quero dizer, desrespeitar nossos usuários, a gente precisa ser uma pessoa neutra, a gente não tem que impor para eles o que a gente pensa, não com relação à questão de religiosidade, da cultural, não posso fazer essa interferência. E já lá no nosso Código de Ética ele diz que, né, que sempre em defesa do protagonismo das lutas de classe trabalhadora, defendendo a igualdade, a equidade, a diversidade, a dignidade e respeito à vida. Antes de passar eu vou pedir para a plateia que não interrompa. Este momento é um momento de debate entre as chapas, entre os dois coordenadores, e no terceiro momento, em seguida, a gente vai passar para a plateia. Então, por favor, a gente pede para que vocês não interrompam os candidatos. Você tem um minuto. A gente entende, colega. A gente entende. A chapa 2, a gente pensa a gente pensa em fortalecer, né? A gente pensa em fortalecer a categoria com esse pensamento crítico, com esse pensamento, né, de trabalho através de parcerias com o próprio CRES, né? Com o próprio CRES, com as universidades, fortalecendo os grupos de estudo, fortalecendo as câmaras temáticas, trazendo a nossa comunidade para a reflexão do nosso fazer profissional, trazendo a nossa comunidade, nossa assistente social para pensar, além do fazer profissional, entender o nosso processo de construção, o nosso processo o nosso processo histórico, o nosso processo de formação, né, com os estágios, entender como é que está sendo feito os estágios na nossa região. Então, é dessa forma, nos aproximando das universidades, das universidades públicas, para que a gente possa construir. Agora a gente vai passar para a última pergunta da chapa 2. A chapa 1, desculpa. Você tem um minuto para fazer uma pergunta. Com relação à orientação e fiscalização, qual a proposta da chapa 1 em relação à fiscalização dos espaços socioocupacionais? Você tem 3 minutos. Orientação e fiscalização, nós da chapa 2, nós entendemos que esse papel de orientação e fiscalização profissional, ele cabe nós da seccional mais no critério orientação, né? A gente até pensou e formulou, como é de comum de vocês que está circulando nos grupos as nossas propostas, fomentar a criação da subcomissão de orientação e fiscalização, uma subcof, né? Porque a gente entende que esse papel, né, da cobrança principal, ela é do CRES, mas a gente pretende criar uma subcomissão onde a gente faça ações preventivas, ações que vai dialogar, que vai falar com esse profissional para ele saber dessa importância. Então, é dessa forma que a chapa 2 pretende trabalhar com a comunidade, trabalhar com nossos 36 municípios. É fazer com
que esse profissional entenda que ele faz parte desse processo, que ele entenda que ele é o CRES, que ele entenda que para nós funcionarmos, nós precisamos estar em dias, nós precisamos estar em dias com nossas anuidades, mas nós precisamos estar ativos também e precisamos estar nesses debates, que é tão importante. Nós estamos vivendo um momento democrático maravilhoso, muito bacana, porque nós estamos credenciados e ativos com nossas anuidades. Então, é dessa forma, implementando, fazendo ações preventivas, fazendo com que nós entendamos o nosso papel também profissional e nossas obrigações. Você tem dúvidas? Sim, sabemos que função do COF, né, as atribuições do exercício de fiscalização, mas não nos impede, enquanto seccional, de estarmos fazendo visitas, sim, nos espaços, recebendo as demandas dos assistentes sociais e podemos também, sim, fazer as recomendações necessárias. Sabemos que a tecnologia, o espaço de trabalho, o acúmulo de trabalho, as péssimas condições de trabalho, salários baixos, a precarização do trabalho, da vida, ela tem sido muito presente. E isso é uma lógica do projeto neoliberal, infelizmente. E submete todos os trabalhadores operários à escravização da sua mão de obra, né, que é uma lógica capitalista. E o nosso artigo 7º do nosso Código de Ética, ele diz que se parte de condição de trabalho e condições dignas. Então, precisamos zelar disso, né? Já que ele diz que a gente precisa ter condição digna, tanto nas organizações públicas como as privadas, e para garantia na qualidade do exercício profissional. Então, a gente precisa sempre estar atento. É uma função do COF? Sim, mas a gente pode contribuir estando juntamente com eles, né, subsidiando essa fiscalização. Nós pretendemos criar canais, né? Canais com ações para agilizar processos junto ao CRES, né? De canais para fiscalização, como a gente já colocou, né? De ações que venha ter mais no âmbito da preventiva. A gente entende que se a gente atuar na questão da prevenção para que não chegue na questão da inadimplência de outros, a gente vai atuar bem, vai ser bem mais significativo e a gente vai alcançar um resultado bem mais positivo. Muito obrigada. A gente encerra agora o segundo bloco e nós temos 5 minutos de intervalo. Então, voltando, já terminamos os nossos 5 minutos, a gente vai dar continuidade. Esse terceiro bloco, ele é entre a plateia e os candidatos. Então, a gente vai perguntar aqui. É só um assessor. É só um assessor. Já conversou. A gente já falou. Nós já falamos. Então, a gente vai perguntar da plateia quem tem interesse, tá, em fazer pergunta. E vou explicar para vocês já no regimento o que foi acordado no regimento entre as chapas que participaram da reunião para o regimento. É que vai ser sorteado, tá? Então, quem tiver interesse em fazer pergunta para os candidatos, vai trazer o crachá aqui para a gente, tá?
todos, e nós vamos fazer o sorteio de 4 crachás, tá? Foi dessa forma que nós acordamos e está no regimento. Então, quem tem interesse já pode ir levantando e já pode trazer os seus crachás, tá bom? Os 2 candidatos respondem as perguntas. Pode colocar. Quem mais? Se não tiver mais de 4, a gente pega as 4 que tiver. Ao contrário. Mas, vamos lá. Sim, pode. Todos que estão presentes na plenária podem fazer perguntas. Nós vamos sortear 4 crachás. Por incrível que ainda tem, os 2 candidatos vão responder a pergunta. 3 minutos para cada candidato. Pode colocar. Virado para baixo. Isso. Mais ninguém? Nós podemos, então, já realizar o sorteio. Ninguém quer mais participar, nem fazer perguntas. Então, a gente vai seguir chamando uma pessoa para fazer o sorteio. A gente pode chamar... Bom, está na frente de todos, a gente vai pedir para a Gilda. Exatamente. Pega, por favor. Pode colocar atrás do crachá, numeração? Então vamos lá. Não vai adiantar. Vamos fazer assim, do jeito que a Rita falou. Vamos numerando. Aí a gente pega aqui, ó. Bora colocar aqui já tem até 2. Os candidatos estão aqui, podem ver, tá? Acho que tem 5 crachás, né? Aqui, ó. Tem 2 aqui, já tem 2, já tem 2. Beto, vai perguntar? Não, agora já fechou. Já? Não, porque ela está na frente. Vai dar para identificar. Você quer ficar identificado, já que ela foi a última, e não dá nem 6, né? Ou vai sortear?
só explicando as regras. 1 minuto para fazer a pergunta. 3 minutos para cada representante. Então, 3 minutos para a Joelma, 3 minutos para o Regis. E a pessoa que vai fazer a pergunta tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Tá bom? A gente vai dar início com a Giovana, foi o número 1. Pode vir, você pode vir aqui à frente. Boa noite a todas as pessoas presentes. Vou tentar sintetizar minha pergunta, né? Considerando que vários membros, para as duas chapas, considerando que vários membros das duas chapas têm profissionais, assistentes sociais que atuam na política de assistência do município, qual seria a proposta de cada equipe, de cada chapa, caso seja eleita, para conversar com a gestão municipal sobre a questão das equipes mínimas nos espaços da política da assistência social em Marabá? Porque a gente sabe que hoje, eu sei que não é uma realidade só de Marabá, acredito que é de praticamente todos os municípios, mas assim, essa questão da equipe mínima tanto precariza o trabalho do profissional, né, quanto não dá qualidade para o atendimento e acompanhamento das famílias, né, e principalmente prejudica muito a saúde do trabalhador assistente social. A gente vai seguir o sorteio inicial, né? Então a gente vai passar para o Regis e depois a gente passa para a Joelma. Bem, gente, a gente retorna, né? Muito bom. Obrigado, Débora, pela pergunta. Débora, Giovana. Vou ir para a Giovana. Essa pergunta é bastante importante, a gente sente isso no dia a dia nos nossos trabalhos, né? É uma realidade nossa e a gente percebe que é não só de nós de Marabá. Quando a gente faz essas visitas, que nós fizemos essa semana, uma outra semana nos municípios da região, a gente ainda volta ainda mais preocupados com essa precarização, com essa ocupação dos nossos próprios espaços. E aí, como eu já coloquei até na nossa apresentação, a Chapa 2, ela se propõe a dialogar não só com os profissionais, mas também com os gestores, né, com os sindicatos, com a categoria, para a gente fortalecer, para a gente levar essa demanda a quem deve, para trazer como políticas públicas. Também, essa é uma problemática que a gente já vem enfrentando, eu digo porque a gente já faz parte de militância, não só na chapa. Recordo que a gente colocou isso como uma moção na nossa conferência municipal de assistência social. E pensando dessa forma, trazendo o profissional para o engajamento, trazendo o profissional para a luta, fazendo o profissional pertencer que essa luta não é só da Chapa 2, essa luta é da nossa categoria. Nós vamos ter que enfrentar esse desafio, né, que é uma expressão da nossa própria profissão, não é uma expressão da questão social, né, é o enfrentamento nosso no dia a dia. E a Chapa se propõe a lutar, a dialogar e também a ir falar com gestores, falar com legisladores, para a gente sensibilizá-los de que nós precisamos também nos cuidar. A gente costuma até dizer que nós defende tanto o direito dos outros, mas quando é o nosso, a gente às vezes fica um pouco, né? Fica um pouco tímido. Então é dessa forma, trazendo nós mesmos para as trincheiras, nos unindo, tentando entender qual é o nosso papel mesmo da chapa, onde é que eu posso contribuir com o Ascensional, com o CRES, onde é que eu posso fazer parte de uma câmara temática, onde é que eu posso fortalecer essa política, aonde é que eu posso, eu, enquanto assistente social, eu estou trabalhando no CRAS mais distante da sede, mas como é que eu posso? Montar um grupo e chamar a categoria para conversar com o gestor, para sensibilizar que a importância de nós estarmos unidos e a importância da gente trabalhar com dignidade e no espaço
com qualidade também profissional. Agora você tem 3 minutos. Nossa proposta, Giovana, está articulando, né, com as entidades representativas da categoria de direitos trabalhistas, mobilizar os profissionais para o debate, junto com o poder público, o executivo, legislativo, judiciário, em defesa de mais concurso para mais assistentes sociais em todas as áreas da prefeitura, né? Isso não é só na assistência, como na saúde, na educação. Então, todos os locais onde precisa assistência social, eu preciso ter esse debate, eu preciso buscar os poderes legislativo e executivo para que a gente possa estar cobrando mais concurso. Eu acho que o meio é o concurso, não adianta fazer seletivo é passageiro. E a demanda é preciso que tenhamos profissionais concursados dentro do município para que ele possa conseguir cumprir com a demanda. Então, por isso, hoje estamos trabalhando com equipe mínima, sobrecarregando os profissionais. Nossos profissionais estão adoecidos por conta que a Prefeitura de Marabá não quer fazer concurso suficiente para contratar assistentes sociais. E outra proposta é contribuir na luta dessa defesa do direito trabalhista profissional, em consonância com as entidades também sindicais, que elas são da categoria, nos ajudar a reverter esse quadro. Infelizmente, é um quadro muito precário e a gente precisa lutar para isso. Né? Por quê? Porque nós somos a categoria de defesa e a gente precisa defender os nossos direitos também, não só o direito do nosso usuário, mas também como os nossos, porque essa é uma bandeira de luta do assistente social, não só para os demais, mas também para nós enquanto profissionais. Ainda tem tempo. Em torno de 1 minuto. Meu tempo ainda, gente, eu esqueci de colocar que, infelizmente, no município de Marabá, a gente tem uma problemática com essa questão da equipe mínima. Por quê? Muitos assistentes sociais são chamados, mas, infelizmente, o salário que é pago não compensa. Hoje, um assistente social no município de Marabá recebe um valor de R$ 1.635,58. Gente, isso é um absurdo. Um profissional passar 4 anos estudando, quando ele vai ser chamado para trabalhar, exercer sua função, que é uma função bem exaustiva, né? Você se doa, você trabalha com pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, são pessoas que estão ali na extrema. Você vai se adoecer para ganhar R$ 1.600. Gente, isso é doído. Nem todo mundo vai querer ganhar isso. Então, infelizmente, é isso, né? A gente passa para a segunda pergunta. Aqui, 2, 5. O Yuki. O Yuki, você tem 1 minuto para fazer a sua pergunta para os candidatos. Boa noite a todos e todas, sou Carlos Carajás, para chegar aqui para o Unicana em Marabá. São 3 horas de viagem e a minha pergunta é em torno disso aí. Foi uma conquista realmente nós termos a secção na Marabá, né? Embora a burocracia atrasa todo esse processo, né? E não sabe o tempo que nós queremos. Mas, assim, a pergunta para os candidatos, né, a coordenadora desse seccional. O que vocês pretendem fazer para unir os municípios, né, os profissionais dos municípios que são de abrangência, para fortalecer essa seccional? A gente passa para os 3 minutos para responder. Seja bem-vindo a Marabá, viu, companheiro? É importante que nesse debate, que nesse momento, a gente também tenhamos pessoas de Canaã, como temos a colega também de Bom Jesus, de Itupiranga, né?
tem mais de outros. Então, sejam bem-vindos a Marabá, para a gente entender um pouco o quanto é árduo essa missão de seccional, né? Seccional que tão embora, né? Por isso que a gente fez toda essa retrospectiva falando da importância desses trabalhos da adimplência, né? Porque talvez pode também a gente fazer essa meia-culpa de não ter sido essa implantação tão logo, por questão também desse reflexo. E dizer, né, que a gente pretende sim, né? A gente, o CRES, a seccional aqui em Marabá, ele já é um grande passo de aproximação da região, porque nós já estamos mais centralizados. E nós pretendemos também fortalecer os NUCREs, fortalecer o NUCREs do Lago de Tucuruí, fortalecer o Carajás 2, o Carajás 1, fortalecer o Sul do Pará, para que a gente se converse, para que a gente tenha diálogo de conversa, para entender as situações e o que um sofre na ponta e o que o outro sofre, para a gente entender se é a mesma demanda. Então, a gente pretende fortalecer os NUCREs para a gente fortalecer a nossa categoria e aproximar a região da seccional, né? Podendo fortalecer para pensar em, quem sabe, em a gente caminhar de uma forma mais igualitária, né? A gente já está mais próximo, já com condições para ir nos municípios, com condições de entender que os NUCREs vai ser um grande papel de estar unindo junto à seccional essa fomentação, porque a gente vai estar atuando na região. É isso. Passa para a Joel, que também tem 3 minutos. Viu que caramba, é bem longinho mesmo. Fui lá outro dia, quase que eu pensei que não chegava lá, de tão longe. Então, mas de novo, você indo para Belém, tirar lá o seu DIP, né? Bem distante. Então, assim, é muito importante a seccional hoje em Marabá, né? E dizer o seguinte, que a nossa proposta para essa união região sul e sudeste é a gente promover o debate mesmo. Cursos, mobilizar toda a categoria para que a gente possa estar conversando, a gente está fazendo a visita lá nos municípios, né, onde tem o assistente social, vermos qual é a demanda de cada um de nós e colocarmos em prática. Vamos estar acionando o CRES, vamos ver o que podemos fazer para cada município, né, para essa região, porque não é só Marabá. Então, a gente sabe que cada município, hoje não só o município ou o estado do Pará tem essa problemática, a gente sabe que é uma problemática nacional, essa questão em qual estamos vivendo. E hoje, com a seccional, é muito importante porque vem trazer para a gente uma certa segurança, né? Poxa, vou poder acessar um recurso que antes era acessado apenas em Belém, hoje vou poder acessar aqui, né? Então, se as pessoas que moram aqui, que não têm a condição de estar indo em Belém, acessar. Então, para fortalecer, é preciso trazer os cursos, né, para a gente estar dialogando. É preciso que também as pessoas desses municípios estejam interessadas na luta, na mobilização, porque só a partir daí é que a gente vai ter um avanço. Então, aí não adianta também só a gente propor se os colegas não querem participar. Porque às vezes a gente chama, mas alguém não pode, não participa. Então, assim, a luta não é feita sozinha, não é feita só por um. A luta é de todos, então todos nós temos que estar engajados e interessados em participar. Temos os cursos, vamos participar desse curso. Vamos nos mobilizar, vamos brigar. Quanto mais a gente lutar, mais fortalecida a categoria vai estar. O que a gente percebe é que a nossa categoria está um pouco desfacelada com relação a isso. Eu não sei se nos últimos anos isso contribuiu para esse desfacelamento. Mas hoje podemos mudar essa história. Vamos estar nessa mobilização, nessa luta, na garantia de que a seccional seja para todos de um modo democrático, né? Essa é a palavra correta. Vai estar aberta, é uma participação democrática de todos. A gente vai para a terceira pergunta. A gente chama a Eunice para formular sua pergunta para os candidatos.
Você tem 1 minuto. Boa noite a todos. Parabenizar as 2 chapas pela iniciativa. De fato, é muito importante esse momento. Minha pergunta é bem simples, né? No entanto, eu acho pertinente. Qual a proposta das 2 chapas para a intervenção com relação à inserção dos estagiários, né? Tipo, esse momento aqui, por exemplo, nós não temos a presença de estudantes da nossa área, né? Sim, mas assim, eu digo assim de uma maneira mais significativa. De fato, os estagiários eles estão dispersos, né? Os estudantes precisam ser mais motivados, né? Ser mais convidados, nesse sentido de serem inseridos. É isso. A gente passa por 3 minutos para a sua resposta. Eu posso te informar que falta 1 minuto. Nessa oportunidade, agradecer às estagiárias presentes, que foi até minha estagiária. Seja bem-vinda. Nós, na Chapa 2, a gente pretende, sim, fazer inclusão, não só no processo de estágio, mas no processo de construção desses profissionais. É por isso que nós falamos que vamos articular, vamos nos aproximar das universidades do processo de formação, porque a gente entende que o processo de estágio é importante e a gente sabe o quanto é difícil um campo de estágio, sobretudo na nossa região, falando de Marabá. Eu fui estudante em Marabá e sei o quanto foi difícil para conseguir estágio. Fiz meu estágio lá em Nova Ibixuna, porque na época eu não conseguia aqui em Marabá. Então, dizer que se nós estivermos à frente da seccional, todos os eventos vai ser comunicado às universidades, vai ser traçado, vai ser chamado para a luta, porque a gente entende que a semente deve ser plantada ainda nessa construção, nessa formação. Dizer também da nossa grande conquista, de toda nossa comunidade assistente social, dessa conquista dessa seccional, que vocês já vão fazer o registro de vocês em Marabá, vocês já vão fazer mais próximo. Isso é uma conquista de todos nós. Por isso que muitas vezes a gente não entende um processo marcante do que marcou a história do serviço social na nossa região, alguns profissionais não ter participado, né? Porque a gente achava que o auditório está lotado por questão do momento ser histórico e ter construção de várias pessoas, de várias épocas, desde a década de 90. A gente, enquanto no momento espectador do momento histórico que aconteceu, achava que ia encontrar todos os colegas. E a gente sentiu falta de muita gente. Mas dizer que vocês vão estar presentes, sim, nos eventos da seccional. Todos os estagiários e de todas as instituições. Até porque nós temos também como proposta dialogar com o reitor para também termos turma do serviço social nas Unifespa da nossa região. Então, a gente, para fortalecer o serviço social forte e crítico na nossa região. Obrigada. Com relação à questão do estagiário, a gente sabe que é importante e muitas vezes a gente não é bem visto, né, quando a gente chega nos espaços, né? Então, isso é um pouco difícil. Eu quero dizer para a colega, esqueci seu nome, Eunice, anotei, esqueci, que a nossa proposta é implementar, né, curso como o de ética em movimento, que todos poderão participar, tanto o profissional quanto os estudantes de serviço social, porque vai dar um bom embasamento para um bom profissional. Também implantar curso de instrumentalidade no serviço social, voltada a contribuir no aprimoramento e na formação do profissional. Também não é só para o profissional, mas também para o estudante, né? Todos os nossos cursos serão voltados para toda a área de
serviço social. É o profissional, é o estudante, é aquele que está interessado em participar. Também apoiar e fortalecer os fóruns de discussão sobre supervisão de estágio em âmbito regional, em articulação com as entidades representativas de profissionais e estudantes de serviço social, bem como voltar à Semana dos Assistentes Sociais com cursos, para que todos nós possamos participar e sair de lá fortalecidos com essa semana de serviço social, que é importante para a nossa categoria, que infelizmente tem morrido nesses últimos anos, né? Está super apagado, mas a gente vai voltar com fé em Deus, isso vai se reacender, né? Então, é um movimento que precisa ser reacendido, são coisas de luta da nossa área, né? Da nossa profissão. E a gente chama a colega Débora para fazer sua pergunta. Você tem 1 minuto, essa é a nossa última pergunta. Boa noite a todos. Agradecer, né, essa oportunidade aqui, para a gente é muito importante. E, assim, gostaria muito de ver essa plenária bem lotada, porque, assim, a gente compreenderia que a nossa categoria está mobilizada, enganjada, né? E é uma reflexão que a gente vai ter que fazer, e é uma reflexão que ambas as chapas, com certeza, né, já fizeram. E, assim, a minha pergunta é com relação à questão dos espaços ocupacionais, né, direcionado, vamos falar da política de assistência, né? A política de assistência, tem muitas questões da política de assistência ainda hoje que se vê de forma privativa do assistente social. Incrível, né? Que a PNAS é de 2004 e ainda hoje o assistente social me desculpe, escravizado dentro da política de assistência social e a gente não consegue se movimentar. E hoje a gente discute a implantação, né, do serviço social dentro da política de educação e a gente ainda não conseguiu nem se estruturar na assistência social, que é a nossa política pública que mais absorve a nossa mão de obra. Gente, isso... Ai, meu Deus, já acabou. Então, a pergunta é com relação a isso. De que forma a gente pode potencializar essa discussão para que a gente chegue a um denominador comum para não sobrecarregar a nossa categoria? Muito obrigada, Débora. A gente reflete esse nosso fazer e a gente vivencia isso no dia a dia na profissão. E já temos conversado, né? Enquanto categoria mesmo, a gente às vezes desabafa e articula, mas ainda não sabe o caminho, né? Mas nós da Chapa 2, entendendo que nós vamos fazer parte de uma trincheira, de uma luta, né? Aqui nós não estamos apresentando uma forma mágica, mas nós estamos nos colocando à disposição para lutar, para estar à frente, para correr atrás do que for possível, e contando com a presença de cada um de vocês, que vai ser importante, né? Com seus saberes, com as suas indicações, com as suas proposições. Mas nós pensamos em fazer, fortalecer os debates, implementar os fóruns, trazer o curso Ética e Movimento, né, que também está nas nossas propostas, que para a categoria, não só no mês do serviço social, né, não só para maio. A gente acredita que essa formação ela deve ser continuada. Nós precisamos estar em formação continuada, né? Nós precisamos dialogar sobre o nosso fazer profissional e a importância de nós, dentro da nossa equipe multi, seja no CRAS, no CREAS, seja no Centro Pop, né? Para não ficar dependendo só do profissional do serviço social, poder ter a participação do psicólogo, como técnico do PAEF, do PAEF, né? Então, dessa forma, propondo capacitações, propondo estudos, grupos e debates, implementando dessa forma que a gente pretende consensuar e propor para a gente ter os pontos. Obrigada. Então, pergunta da Débora. Então, nós propomos fortalecimento, né,
dessa política de assistência, como a colega colocou, ela não está bem ainda com os pés enfiados, né? Não está enfincado direito, então precisamos trabalhar para isso. E para isso a gente precisa fortalecer essa política. De que forma? Vamos trazer o nosso trabalhador, o assistente social para o debate. Vamos mobilizá-lo para que ele venha discutir sobre as suas questões trabalhistas, o modo de como ele está trabalhando, né? A sua precarização lá no espaço onde ele está. A gente sabe que, não só no município de Marabá, mas como em outros municípios, o trabalhador, o assistente social precisa muitas vezes dividir a sala. Ele não tem uma sala para que ele possa trabalhar, que ele possa atender o seu usuário. Às vezes ele precisa sair da sala para que o psicólogo atenda, ou às vezes ele precisa sair da sala para que um outro profissional técnico atenda. Por quê? Porque não tem espaço. Os nossos espaços são mínimos. Então, já trabalhamos em equipe mínima e ainda temos um espaço mínimo que tem que ser distribuído entre vários profissionais. Então, a Débora atendeu, ela vai ter que dar licença para que o psicólogo atenda, depois ela volta, depois o outro profissional volta. Gente, isso é muito difícil, atrapalha muito o trabalho do assistente social. A gente precisa debater sobre isso, a gente precisa estar conversando com o poder público, precisamos também mobilizar os nossos assistentes sociais a reconhecer que é uma demanda nossa de luta, precisamos brigar por isso. Não podemos ser acomodados, a gente precisa sair desse comodismo de achar que está tudo bem. Não está tudo bem, gente. A gente precisa gritar. Quando o calo dói, a gente chora. E de que forma a gente faz isso? É lutando, é brigando, é reivindicando. É essa a palavra correta. Vamos reivindicar. Né? Não adianta só falar pelos corredores. Vamos dizer para quem realmente precisa. Né? Então, a partir desse momento, é importante que a gente tenha essa consciência. Isso chama-se consciência de classe. Não adianta eu querer defender uma classe a qual não me trata bem, achando que está tudo bem. Não, preciso ter essa consciência. A partir do momento em que cada um de nós entendemos o nosso posicionamento enquanto classe, nós não entendemos qual é o nosso posicionamento enquanto classe, qual classe eu pertenço. Eu já me fiz essa pergunta. A partir desse momento, teremos condições de reivindicar. Só há luta quando reivindicamos, quando lutamos, quando gritamos. A gente encerra o terceiro bloco e a gente também já inicia o quarto bloco. O quarto bloco ele tem um total de 5 minutos que será dividido entre os dois candidatos para suas considerações finais. Como nós iniciamos por sorteio com o candidato Regis da Chapa 2, a gente vai agora fazer o movimento inverso. Quem começa é a Joelma e a gente encerra pelo Regis, tá bom? Cada um de vocês tem 5 minutos para suas considerações finais. 10. Não, é 2,5. 2,5, né? 10 minutos. Tá. Não, porque aqui no regimento diz isso. O bloco inteiro tem 10 minutos no máximo, né? Então, 5 para cada um, tá bom? Aí começa a Joelma. Então, o Reginaldo começou e eu termino aqui pelo início. Vou finalizar aqui agradecendo a presença de todas e todos que estão na plenária. Foi um debate importante para a nossa categoria, né? A chama não pode se apagar e a luta não pode parar. A seccional forte, ativa e mobilizada. Vamos trazer essa mobilização, vamos convidar nossos colegas de todas as regiões, sul e sudeste, para que a gente esteja mobilizados, unidos, porque só assim vamos estar fortalecidos para brigar pelos nossos direitos. Enquanto categoria, não nos unirmos, infelizmente, não vamos ter um serviço social com potência, com qualidade, onde todos sejam satisfeitos, né? E aí a luta começa com a mobilização. Mobilização no sentido de motivar a categoria com a questão das anuidades, né, para que ela possa estar pagando. Vamos lá reivindicar junto ao crédito, de formas podemos ajudar cada um dos nossos colegas com relação a essa questão.
E aí eu queria colocar também, né, sobre a questão das confusões que fazemos com relação ao chapa 1 e chapa 2. Marabá, a gente tem chapa 1, né, recebendo as chamas de luta e compromisso. Belém é reconstrução, é chapa 2. E Marabá, chapa 2, que é parte da chapa 1 Belém. Então é um pouco confuso, mas dá pra gente entender, né? Chapa 1. Mas assim, chapa 1, então, gente, chapa 1 no dia 14, 15 e 16 de março. E vamos à luta, vamos estar mobilizados, vamos estar aí na luta para que a gente possa estar contribuindo para um serviço social melhor, contributivo, né? E que a gente não seja mais equipe mínima, né? Vamos para o debate, vamos encorajar a nossa categoria a lutar, a brigar, a ser pessoas de luta como eram os assistentes sociais de antigamente. Olha, gente, o pessoal de antigamente, eu tiro o chapéu. Eram pessoas de luta, eles não mediam esforço para estar brigando, para estar reivindicando. Infelizmente, a gente percebe que essa luta amornou ou acabou. Mas eu acredito que não bem acabou, mas amornou. Mas a gente precisa reativar, a gente precisa lutar. Vamos em frente, vamos ter a nossa consciência de classe e vamos reivindicar os nossos direitos. E chapa 1. A gente passa a palavra para o Regis. Minhas considerações finais não vai ser tão bem, gente, mais uma vez eu gostaria aqui de agradecer, né, esse momento das comissões, das duas comissões, né? Agradecer aqui a comissão presente da comissão eleitoral, agradecer também o CRES aqui presente, membros da chapa 1 que concorre ao CRES presente, e agradecer carinhosamente todos vocês que estão aqui presentes. Queria também falar dos nossos companheiros de chapa que estão aqui, né? Junto com o Regis, tá? A Yuli está aqui presente, que está fazendo parte dessa luta, né? A Yuli aqui presente, o Valmir também, que faz parte da chapa 2, o Tancredo aqui presente também, e a Gislane também aqui presente, e a Régia que está na universidade, tá? Eu queria agradecer vocês por esse momento e por essa caminhada, né? E pedir o voto de todos vocês também para votar na chapa 2 para a seccional. E pedir o apoio, entender, levar esse debate mesmo com um momento não de desfacelamento, mas um momento que a gente teve para a gente se expressar. Eu volto a dizer que nós somos companheiros de classe, que nós somos amigos pessoais e que a nossa meta é unir a categoria. Esse momento é um momento democrático, de direito. É um momento que a gente deve se sentir estar candidato, a outra colega se sentir estar candidato. Mas dizer que se for o caso da gente não estar campeando, nós vamos fazer parte dessa luta. Conte comigo para estar nessa luta, aonde eu me couber. Seja à frente dessa seccional, ou seja nos seminários do CRES, ou seja nos debates, ou seja nos eventos, conte comigo, tá? Eu queria finalizar as palavras, nem colocando mais sobre tanto que a gente já falou aqui, que eu acredito que já deu para a gente se expressar um pouco, mas chamando mesmo os companheiros para a luta, né? Dizer dessa conquista que nós tivemos, nós não vamos deixar ela sair, não vamos deixar perder. A seccional somos nós. Então, é cada um de nós que vai ter que se sentir pertencente. É cada um de nós que vamos ter que regaçar a manga. Né? Quando vê o companheiro fraquejar, vamos pegar no braço. Vamos levantar. Não vamos achar que porque um processo de escolha vai nos fazer caminhar passos lentos. Essa aqui é um impulsionamento. É o momento que a gente vai caminhar. Eu acredito que nós devemos sair daqui com missão. Cada um sair daqui não só para pedir voto, mas sair daqui com compromisso de dizer que a seccional somos nós e precisamos de nós. Tá?
dizer que nós precisamos, companheiro, você não esteve no debate, mas você precisa fazer parte da seccional. Você lá no seu município de Jacutá precisa fazer parte e fortalecer o CRES. Você precisa propor na sua Câmara de Vereador. Você precisa propor, quando tiver a nossa conferência que vai ter daqui a pouco, a conferência da assistência social. Você precisa estar nos conselhos de saúde. Você tem que defender o serviço social, porque o serviço social não é só a nossa escolha, é a nossa vida, é a nossa profissão. Então eu saio daqui dizendo, com o peito aberto, dizendo que sou amigo da Joelma, sou amigo de parte do pessoal, amigo pessoal de parte da Chapa 1, e saio comprometido com o serviço social. Eu saio daqui muito feliz. Não poderia ter mais gente, mas eu sei que quem está aqui está dedicado ao serviço social. Então, eu queria dizer que esse momento não é só da Chapa 2, mas é de todos vocês, é de todos os assistentes sociais que correspondem a esses 36 municípios. Vem com a gente, a seccional, somos nós. Muito obrigada. Antes da gente encerrar, a gente queria só chamar a Olga. Ela tem que... A gente dá o debate por encerrado. Eu agradeço a presença de todas, todos e todas. Uma boa noite e muito obrigada.